Olá, dando início ao estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Honrai a vosso pai e vossa mãe, Allan Kardec inicia esse estudo com o tema Piedade Filial. Para o estudo do capítulo, ele introduz duas passagens da Bíblia, uma do Novo Testamento e uma do Antigo, onde o título do capítulo está presente. Chega-se um homem a Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então responde: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então veja que, claramente, Jesus está dando uma resposta àquilo que nós procuramos. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, que Jesus então divulgava amplamente. E que nós também estamos na doutrina espírita, na busca de herdar a vida eterna. Então, basta cumprir os mandamentos. E ele dá destaque, o Kardec dá destaque nesse capítulo, ao honrai a vosso pai e a vossa mãe, como uma maneira para que nós venhamos a herdar a vida eterna, ou seja, a ganhar o reino dos céus. Ele acrescenta também uma passagem que está no Antigo Testamento, que diz assim, um dos 10 mandamentos: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Muito bem. Falando da piedade filial, há um acréscimo de informação aqui muito importante. Nós vimos no vídeo anterior, tratando do tema a piedade, que ali nós dispomos da oportunidade de desenvolver esta virtude, este olhar sobre a necessidade, a piedade, que é uma escolha. E que a piedade nos induz à caridade. E a caridade nos leva a Deus. Nós vimos isso no estudo do capítulo anterior. Mas agora ele fala da piedade filial. Qual é a diferença entre o estudo da piedade e o caso particular da piedade filial? Muito bem. Allan Kardec, comentando essas passagens, ele diz assim: o mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então veja que honrai a vosso pai e a vossa mãe está carregado de informações densas para a nossa conquista da vida eterna. Se eu desenvolver em mim o amor aos pais, se eu lidar com isso com atenção e desenvolver este sentimento, apesar de todas as dificuldades que existem nas relações familiares, algumas são bastante difíceis, outras nem tantos, que já são amigos do passado. Amar os pais é um indício de que nós então podemos amar o próximo. Mas ele acrescenta uma que me chamou a atenção: o dever para com eles.
Observa que não se trata apenas de sentir a piedade para nos induzir à prática da caridade para com o próximo. Há um acréscimo aqui que é o dever. E se há um dever, há uma responsabilidade. Quando eu tenho o desenvolvimento, porque é uma escolha da piedade, ao observar a necessidade, eu me empenho em servir, em ajudar. Quando se trata dos pais, há a questão do dever. No primeiro caso, da piedade para com o necessitado em geral, há um mérito, há uma conquista de avanço espiritual. No caso dos pais, há um dever, há uma atenção que nos cabe ter, em especial, um cuidado, né? Ele continua, quis mostrar, por essa forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Veja que ele introduz a palavra obrigação, a palavra dever. Então nós precisamos ficar muito atentos. A piedade para com nossos pais, nas necessidades de nossos pais, honrar os nossos pais, atendê-los em suas necessidades, é uma obrigação, é um dever, não é? Esse dever se estende também, naturalmente, às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune, veja, estou ressaltando novamente, dever, obrigação, e o Kardec acrescenta, Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Então veja que o tema piedade filial, além dos benefícios de avanço espiritual, da prática da piedade que nos leva à caridade, do desenvolvimento da piedade que nos leva à prática da caridade, o que é um grande benefício espiritual, há, em relação aos pais, o mesmo cuidado da piedade, no caso dos filhos em relação aos seus pais, o dever, a obrigação. E se não cumprirmos, Deus pune. A palavra pune, ela é colocada no sentido de dar força ao poder que isso tem na nossa consciência. As ligações de pai e filho são extremamente poderosas do ponto de vista espiritual, porque estabelece uma dívida sagrada, como ele diz mais aqui diante. Uma dívida sagrada, olha só. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Aí é o caso da piedade, né? Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então, Allan Kardec, nesse texto, ele coloca um peso muito grande na questão da piedade dos filhos para com os pais. Honrai a seu pai e sua mãe. Isso inclui a piedade. É dispensar aos pais toda a atenção, né? E ele ressalta novamente a importância disto. A piedade, em geral,
é um mérito para o Espírito, porque nos conduz à caridade que nos leva a Deus. A piedade para com os pais é um dever, uma obrigação. Se não cumprirmos, a responsabilidade é muito grande. Olha o que ele fala, ressaltando novamente. Esse texto ele dá uma ênfase praticamente total nesse aspecto da responsabilidade e dos cuidados que temos que ter em atender aos nossos pais. Não só na vida comum, mas também quando há necessidade dos pais. Olha o que ele fala. Ai daquele que ouvida, que esquece, o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato. Então ele fala primeiro, ai daquele que esquece, aquele que ouvida. Ai do ingrato. Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Há uma força muito grande na relação afetiva entre pais e filhos, não é? Esta ligação psíquica de um poder extraordinário. Pode não ser só os pais biológicos, mas aqui entre aqueles que criam, na verdade, que educam, que cuidam, que atendem, que conduzem, né? Esse é o pai, é a mãe, não é? E aí, ai do ingrato, ai daquele que esquece, por causa da consciência. A dívida é muito grande perante a consciência em face do benefício espiritual que advém da reencarnação, dos cuidados que obtemos na condução da reencarnação, para que nos proporcione evolução espiritual. A dívida é sagrada, precisa ser cumprida. Então nós temos que ter muito cuidado, que às vezes nós ficamos desatentos. Passamos uma encarnação, os pais cuidaram, a gente cresce, arruma um trabalho, se casa, vai morar em outro lugar e praticamente não dá atenção mais. Acho que não tem obrigação nenhuma. Tem perante a consciência. Quando você se acordar, pode ser tarde demais, perdeu a oportunidade, não é? Então ele destaca muito isso no texto, alertando-nos, preste atenção, cuide dos seus pais, enquanto está com eles, quando eles estão fortes, sadios, atenção, respeito. Isto é honrar os pais e as mães. Depois, quando estão velhinhos, já não podem mais atender às questões materiais, questões da vida, os filhos precisam atender com carinho, com cuidado, não é? Dar conforto. Enfim, ele fala ainda uma questão assim, olha só. Se a lei de caridade manda e se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se amem até os inimigos. Esta é a lei de caridade. Quão maiores não hão de ser estas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Olha, são alertas que nos
acordam para os deveres de consciência. E assim ele vai adiante, ele prossegue com ainda mais algumas exortações, chamando fortemente a nossa atenção para a questão da piedade filial, não é? Honrai vosso pai e vossa mãe. E finalmente, naquela segunda passagem, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Na época dos 10 mandamentos, as pessoas não tinham condição de entender a vida espiritual. Então falava-se da terra prometida, a terra da promissão, que era um terreno, né? Um local onde seria a nação deles, como de fato aconteceu em Canaã, não é? Onde hoje é Israel e tudo mais. Então essa era a ideia, que para eles era a conquista maior. Não tinham como entender na época uma terra prometida na vida espiritual. Mas com a vinda de Jesus, ele já afirma que a vida não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele falou claramente, não é? E que é na vida espiritual. E é lá que se obterá a recompensa. Olha que ele fala assim: meu reino não é deste mundo, é como se Jesus estivesse dizendo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então explica ali, né? Quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então veja que curioso, Allan Kardec ele vai graduando os passos de como nos conduzir dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, passo a passo, para conquistando entendimentos cada vez mais profundos, mais delicados no nosso processo de superação do ego e conquista do self, com predomínio do self sobre o ego, através da consciência, não é? No capítulo anterior, ele nos fala da piedade, que é o precursor da caridade, e que podemos exercitar a caridade por uma questão de escolha. Eu me dedico à piedade e isso me leva à caridade. E agora ele fala da piedade filial, acrescentando a responsabilidade. Muito interessante como Allan Kardec vai encadeando os ensinamentos, capítulo a capítulo, dando-nos os passos necessários, desde que nós venhamos a colocá-los em prática, para que nós venhamos a alcançar esse reino dos céus que Jesus nos prometeu. Nós vamos deixar, então, esse capítulo neste ponto, este item do capítulo neste ponto, e prosseguiremos no capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe, no próximo vídeo, com o assunto Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Até lá, então, e que Jesus nos abençoe a todos.